Olá e sejam bem-vindos a essa última aula sobre Git através do console. Hoje nós vamos trabalhar com submódulos, ok? Então nós temos ali submódulo Git submódulo add, Git submódulo init, Git submódulo update e o Git submódulo init. O que são os submódulos? O que vem a ser um submódulo? Imagine a situação onde você tem pedaços de código que você possa reaproveitar entre seus projetos. Nesse caso, a gente usa o submódulo para que a gente possa justamente reaproveitar o que a gente já tem pronto em vários outros projetos. No Subversion, por exemplo, a gente tinha lá os externals que a gente configurava e o Git tem, que é chamado de submódulo, que a gente consegue fazer, utilizar esses outros repositórios no nosso projeto. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui um outro repositório que eu chamei de submódulo, Git Workshop submódulo, e eu vou clonar esse repositório. O que é o clone? O clone é um comando do Git para a gente poder puxar um repositório que já existe. E com a opção, se você quiser, de colocar aqui um nome para esse repositório. Submódulo. Ok? Então, ele vai puxar os fontes ali para essa pastinha submódulo. Se você não informar, automaticamente o Git vai pegar o nome ali do repositório. Então, se eu não tivesse informado o submódulo, ele iria puxar ali um Git Workshop submódulo. Aí vem um pouco da confusão. O que é essa pastinha submódulo? É o nosso submódulo efetivamente? Não. Ela funciona como um repositório comum. Tá? Essa pastinha aqui, submódulo, poderia chamar simplesmente repositório 2. Repositório 2. Ok? Ah, mas por que você chamou de repositório de submódulo então, Marcos? Só para fins didáticos. Ok? Só para a gente poder entender que esse é um repositório de submódulo. Eu vou fazer até o seguinte. Vou deixar aqui como git repositório um submódulo. Só para a gente poder entender melhor. Obrigado, Windows. Ok? Então agora eu tenho repositório 1. Melhor assim. Beleza? Então aqui eu tenho repositório 1 e repositório 1 submódulo. Eu preciso ter o local? Não preciso. Tá? Eu não preciso porque depois eu vou explicar por quê. Mas então eu tenho o repositório 1, que tem os arquivos que nós trabalhamos até agora, e tenho o repositório 2, que por enquanto está vazio. Vamos supor que eu tenha aqui um arquivo especial, que eu tenho um código lá que eu preciso compartilhar entre os projetos. Então eu tenho aqui um arquivo especial, vou editar ele no Sublime. Só um momentinho que ele não abriu na tela certa. Então aqui eu tenho um arquivo especial. E vamos supor que eu tenha um código muito importante aqui que eu preciso compartilhar. Beleza? Então, como fazer para usar esse arquivo nos outros projetos? Só usar a pasta, beleza? Você consegue fazer usando só a pasta. Mas e se você tiver numa versão instável do negócio e você não quiser pegar a última versão, você quiser pegar uma tag, por exemplo, que aí você tem uma versão estável e uma versão funcionando. Então a gente não pode apontar simplesmente, pegar lá no repositório 1
e apontar colocar lá a pastinha lá do submódulo no projeto e tá funcionando e tá beleza, todo mundo seja feliz. Entendeu? Eu vou fazer o commit e eu vou explicar como que a gente vai proceder. Beleza. Vou fazer um pull só por costume. Origin master, porque meu submódulo tem só o master de branch por enquanto. E eu vou fazer um push. Beleza. Então agora eu tenho na web lá, no meu submódulo, um arquivo especial. Que está aqui. Como é que eu vou fazer para usar ele no meu projetinho? É simples. Você vai pegar aqui o git submodule add. Aí você vai colocar o caminho do submódulo, que no caso é esse aqui. Caminho do submódulo. E opcionalmente um nome para essa pasta. Eu vou colocar aqui só como submódulo mesmo, que é isso que a gente precisa. Beleza. Vamos entender melhor o que é um submódulo. A gente adicionou o submódulo no branch errado. Git submódulo. Eu quero delete. Ou melhor, git reset hard head. Beleza. Estou com a cópia limpa de novo. Vamos colocar lá no submódulo e no branch certo. Então eu estou no repositório 1. Esse é o meu branch correto. Estou com a cópia limpa. Então vou fazer um git submodule. Vou pegar aqui, pronto. Um git submodule, add, o caminho do submodule e o nome da pastinha que é o meu opcional. Beleza, eu estou com o meu submódulo aqui. Opa. Adicionado. E vamos entender melhor o que é o submódulo. Sublime. Em todo repositório que tem um submódulo, o Git coloca esse arquivinho na raiz chamado .gitmodules. O que ele faz? Ele coloca qual é o caminho. Então, se eu tivesse uma estrutura maior, ele ia colocar lá pasta 1 barra outra pasta barra submódulo. Ok? Isso aqui vai fazer com que o Git, sempre quando você atualizar o seu submódulo, ele colocar os fontes nessa pasta. Então você pode até adicionar manualmente se você quiser. E a URL para o repositório. O submódulo basicamente é um apontamento para um determinado commit. Tá? Então, sempre quando você adicionar um submódulo no repositório, automaticamente ele vai estar apontado para o head. Tá? Porque eu não defini nenhum outro commit, não defini nada. Então eu tenho aqui o commit, que eu vou incluir o submódulo no controle de versão. Beleza. Eu vou fazer o meu pull develop. E eu vou fazer um git push origin develop. Beleza. Então agora o meu repositório do meu sistema
tem lá uma pastinha chamada submódulo com um commit. Só ver aqui uma coisinha. Meu branch develop. Eu tenho uma pastinha submódulo apontando para esse ID de commit. Esse ID muito provavelmente vai ser o meu ID do head, do maior ali que tem nesse submódulo. Se você for ver o ID do commit, ó, é 9EF75C0, que é exatamente o mesmo ID de commit que eu tenho aqui no meu sistema fim. Então, como eu faço para garantir que o meu sistema fim use sempre uma versão estável do meu submódulo? Vamos usar uma tag. É o jeito mais fácil. Então eu vou acessar meu repositório. Eu não tenho nenhuma tag criada para ele ainda. Então eu vou criar minha tag 0.1. Beleza? Então eu criei a tag. Eu criei a tag. Então eu vou fazer um git push -- tags para enviar essa tag lá pro servidor. Beleza. A tag chegou lá. No meu repositório do meu sistema fim, eu vou fazer um git fetch tags. Porque agora eu vou puxar as tags que existem no submódulo. Feito isso, eu vou acessar a pasta do meu submódulo. Beleza? Vou fazer aqui um fetch aqui, que se eu não me engano, o fetch tem que ser feito na pasta do submódulo. Olha lá. Ele puxou a versão 1.0. E aí eu vou fazer um git checkout versão 0.1. Legal. Então agora o meu submódulo está apontando para a versão 0.1 do submódulo que eu acabei de criar. Ok? Quando eu faço o checkout, obrigatoriamente eu tenho que fazer um add para poder mandar ele para o servidor. Então eu vou fazer o meu git add submódulo. Beleza. Vamos abrir uma outra pasta aqui. Com o meu submódulo. Vou adicionar um segundo arquivo aqui. E vamos colocar ali um monte de blá blá blá. Ok? Então agora eu vou dar um git add. Vou adicionar um negócio. Vou fazer um commit. Vou fazer um push. E eu vou criar uma tag para a gente poder testar o conceito. Git push tags para ele enviar a tag lá para lá. Ok. Agora aqui no nosso submódulo, eu estou apontando para o commit para a tag 0.1. Ou seja, estou desconectado, lembra do desconectado? A 0.1. Ou seja, qualquer alteração que eu fizer aqui dentro desse submódulo, se eu commitar, não vai para o servidor.
Eu vou fazer um git checkout. Aliás, um fetch tags aqui. Ele vai puxar para mim a tag 0.2. Chegou. E eu vou fazer um checkout dessa tag. Beleza. Eu estou desconectado na versão 0.2, na tag 0.2. E se eu fizer um git status, ele vai me mostrar que o submódulo foi alterado. A pastinha submódulo foi alterada. O que eu vou precisar fazer? Git add submódulo. Por quê? Porque agora eu não estou mais na versão 0.1, eu estou na versão 0.2 e eu preciso só apontar para o meu servidor que eu estou agora na versão 0.2. Então é o procedimento normal. Você faz um add, faz um git commit. Faz um push. Eu estou pulando o pull só porque eu preciso agilizar um pouco aqui. Então faz um git push origin develop. E pronto. Agora meu submódulo está apontando para a versão 2 do repositório que tem o submódulo. Que é essa versão 2 que a gente colocou ali o arquivo especial 2. Então se eu for aqui na minha pastinha, se eu for aqui no meu sistema, vamos dizer assim, no meu submódulo ali, está apontando para outro commit, e aqui eu tenho um arquivo especial 2. Ok? Ah, Marcos, mas eu queria poder alterar direto no submódulo e não precisar fazer esse monte de coisas. Você consegue. Se você fizer, acessar a pasta do submódulo e fazer um git checkout. Deixa eu ver se é um head. Não, git checkout. Isso. Se você fizer um git checkout e o nome do seu branch principal, vamos supor, master, você consegue fazer as alterações direto no seu módulo, no seu submódulo. Ok? Então se você fizer um git checkout e o nome do branch, no caso aqui master, eu consigo fazer as alterações direto nessa pastinha do submódulo. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira alterar o arquivo especial que está abrindo sempre no meu primeiro monitor, eu não sei porquê. Mas vamos lá. Fiz uma alteração dentro do submódulo. Então, salvei as alterações. Então eu estou fazendo uma alteração dentro do submódulo. Vocês vão conseguir ver que o arquivo está aqui. Vou fazer um git add, vou adicionar ele, vou fazer um commit. Fiz o commit. Como eu estou trabalhando no submódulo, é sempre bom fazer um pull para pegar as alterações ali do branch que eu estou jogando. E aí você faz o push. Sempre informando o remoto e o branch. Beleza. Eu fiz as alterações. Eu mandei as alterações para o repositório online. Se você for ver aqui, ele está aqui, ó, alterado para demonstrar submódulo no meu repositório do submódulo. Só que eu não posso continuar apontando para a versão mais atual do meu submódulo. Eu tenho que gerar uma versão, uma imagem, para que eu possa ter um fonte ali congelado, para que
eu não seja atingido por outras alterações de outros desenvolvedores. Então, mesma coisa, eu posso fazer uma tag aqui. Se você for ver, eu já tenho 2 tags. Então eu posso fazer uma nova tag aqui. Por exemplo, a versão 0.3. Eu faço o meu push da minha tag. E volto um nível. Aliás, vamos fazer um checkout aqui, né? 0.3. Apesar de que o commit é o mesmo. Volto um nível. Git add submódulo. Para adicionar a pasta. Comito. Faço um pull. E faço um push. Beleza? O que aconteceu? Eu fiz as alterações dentro da pasta do submódulo. E todas essas alterações vieram parar aqui no meu repositório de submódulo. Tá? Não confunda repositório com submódulo. Okay? Então eu posso ter uma pasta na minha máquina local que aponte para esse repositório aqui e eu posso fazer as alterações nesse repositório? Posso. Mesmo porque às vezes eu vou precisar fazer evoluções nesse repositório que não tem correlação direta com o meu sistema fim. Por exemplo, framework. Eu posso estar desenvolvendo um framework fora da minha aplicação final ali, para que depois eu possa usar em algumas situações. Então eu normalmente evoluo as coisas no meu submódulo, gero uma tag e quando eu preciso eu subo a tag do meu sistema fim. Então aqui no meu sistema fim, você pode ver que eu estou aqui no commit F23245E, que é o mesmo do meu submódulo. Então as alterações que eu fiz ali dentro da pastinha do submódulo, né, as alterações que eu acabei de fazer aqui dentro da pastinha, elas foram persistidas no nosso repositório ali que tem o submódulo. E quando eu dei o checkout ali da minha tag que eu criei, ela ficou apontando ali para a versão correta do submódulo. Ok? Vamos supor que você esteja trabalhando agora no master. Você trocou de branch. Ok? Trocou de branch. Eu troquei de branch agora. O meu master, ele não tem o submódulo ainda. A gente não mandou para cá. Ok? Então você der um git status aqui, você vai ver que eu tenho aqui o non-track files. Eu tenho o submódulo. Eu posso até remover essa pasta, que não vai fazer diferença nenhuma. Para mim ele está falando que eu estou com uma cópia limpa. E estou mesmo, porque eu não tenho o submódulo aqui no meu master. Quando você for trocar de branch e esses branches tiverem submódulos, pode ocorrer conflito. Tá? Isso vai acontecer. Como que você vai fazer para resolver? Conflito com relação a submódulo, né? Você pode ver que eu tenho aqui o meu branch develop. Eu tenho a pasta submódulo. Só que olha, minha pasta de submódulo está vazia. E o pior, não consigo saber se eu tenho coisa para puxar ou não. Por quê? Porque toda vez que eu troco de um branch, tá? Então toda vez que eu fizer um checkout, os submódulos que eu tenho, eles vão ser, digamos assim, apagados. Então quando eu troco de submódulo, eu tenho que fazer um git submódulo init para que o git possa ir lá no servidor, consultar os repositórios que eu estou usando de submódulo, para aí então eu poder trabalhar com eles. Tá? Então o git init serve para atualizar ali as minhas referências de submódulo. Então se depois de feito o git submódulo init,
os arquivos não vierem, eu faço um git submodule, update. Aí, opcionalmente, eu sempre coloco o remote rebase. Tá? Então, o remote serve para puxar ali as alterações mais recentes do nosso repositório. E o rebase para a gente poder garantir que nossa pasta do submódulo esteja completamente igual ao do servidor. Então eu faço ali um update remote rebase. E agora é bem provável que minha pasta submódulo tenha alguma coisa. Entendeu? Então sempre quando trocou de branch, se der um git checkout ali na pasta raiz, troquei para feature. Git checkout feature 2. Beleza, ele falou para mim ali que não foi possível remover o submódulo porque o diretório não está vazio. Porque o minha feature 2 não tem aquele submódulo. Se ela tivesse um outro submódulo apontando, sei lá, para o commit 0.1, iria dar uma diferença também. Então eu troquei o de branch, git submodule init, git submodule update remote rebase. Beleza? Só para garantir mesmo que todos os submódulos do seu projeto estejam exatamente iguais ao do servidor. Tá? Uma outra coisa que eu costumo fazer também bastante é usar o clean. Tá? Tem um git clean, ele limpa o seu repositório, removendo tudo que não estiver versionado. E eu uso até as flags XDF, que elas limpam. Ela percorre todas as pastas, limpando diretórios e arquivos. Então, ela só pula o submódulo aqui, porque o submódulo, no caso, é um diretório que não está vazio. Então aí eu removo na mão mesmo, porque se eu fizer um git status aqui, eu vou ver que o submódulo não está rastreado, então eu deleto ela na mão mesmo. Tá? Então remedir aqui, submódulo, pronto. Tá? Então vou voltar para o develop. Voltei para o develop, git submodule init, git submodule update remote rebase. Show de bola. Se eu for lá na pasta submódulo, eu tenho coisas lá. Marcos, mas e agora? Como é que eu faço para remover esse submódulo aqui, tipo, deixar ele vazio de novo? Pode usar o git submodule init. E aí, se você quiser realmente todos os submódulos, você coloca um ponto ou só submódulo. Nome da pastinha mesmo. Tá, com isso, ele vai remover o seu submódulo. Se você tiver alteração, o Git está acusando aqui no meu caso que eu tenho alterações que eu não comitei. Então se você colocar um "-f", ele vai forçar ali a remoção. Beleza? Então, gente, era isso. Tá? Eu espero que vocês consigam usar ali o Git agora de forma mais prática no console. Então, um comandinho que eu queria deixar, que quando você tiver alteração, por exemplo, vou alterar aqui um dos arquivos. Finalmente abriu na janela certa. Eu tenho aqui uma outra alteração. Tá? Como eu faço uma comparação visual do que eu tenho para alterar, como se fosse um git status mais visual ou uma interface? Existe um git guy
que você digita ali no console. Ele vai trazer para você essa janelinha aqui, onde você pode visualizar todos os arquivos e pastas adicionados e removidos, marcar quais arquivos, visualizar as diferenças entre eles, né? Então, o que foi removido e o que foi adicionado. Você consegue, aqui na revisão, marcar para revisão. Então, ele vai adicionar o seu arquivo para fazer o commit. E aí, você consegue... Onde está? Onde está? Onde está? Olha aí, reverter mudanças, tá? Então, se você de repente precisar alterou algum arquivo, você quer voltar ele, você consegue vir aqui no reverter mudanças. E depois que você fizer todos os ajustes necessários para fazer um commit, você vai ver que aqui no Git Status ele vai trazer para você já tudo prontinho para commitar. E aí é só fazer um git commit e colocar um comentário. Exemplo do git game. Beleza. Aí faz um push. E aí pronto. Nossas alterações estão lá. Ok? E para quem quiser se aprofundar mais aqui no assunto Git, tem aqui o try.github.io, que você consegue treinar o que você conseguiu aprender aqui nessas aulas. Beleza? Peço que se vocês tiverem dúvidas, me procurem. Podem me procurar por e-mail. Tem meu site aí, meu LinkedIn, se quiserem me adicionar. E até a próxima.